Olá, eu sou a Val Moura e essa é a Leitura com Teta. É um clube do livro onde nós estamos lendo a única coisa, incluindo alguns comandos Teta Healing para você. Então vamos lá, vamos ler comigo? Nós estamos incluindo um novo hábito, né, agora neste ano, e esse é o quarto encontro. A gente lê o livro junto, ao vivo, e a gente também recebe, através do Criador, comandos Teta Healing para nos ajudar no nosso dia a dia. Vem comigo? Vou compartilhar aqui o livro, ok? Então, o livro está aí na tela, nós paramos na página 38. Fazer malabarismo é uma ilusão. Então, nós estamos a partir da página 39. Chegamos a esse ponto naturalmente. Vamos ler comigo? Com uma média de 4.000 pensamentos por dia voando para dentro e para fora das nossas cabeças. É fácil entender porque tentamos fazer tudo de uma vez. Se trocar de pensamento a cada 14 segundos é um convite para mudar de direção, então somos continuamente estimulados a tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto fazemos uma, estamos apenas a segundos de distância de pensar em outra que poderíamos fazer. A história sugere que nossa existência levou os seres humanos a evoluírem para a capacidade de dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Nossos ancestrais não teriam durado muito se não pudessem se preocupar com predadores enquanto colhiam as frutas. Brigavam ou apenas sentavam-se à beira do fogo. Brigavam ou apenas sentavam-se à beira do fogo depois de um dia duro de caçada. A tendência de equilibrar mais de uma tarefa por vez não está apenas no núcleo dos nossos corações, mas foi muito provavelmente necessária para nossa sobrevivência. Mas fazer malabarismos não é multitarefa. Fazer malabarismos é uma ilusão. Para um observador casual, malabarista trabalha com 3 bolas ao mesmo tempo. Na verdade, ele pega e joga as bolas independentemente em rápida sucessão. Pega, joga, pega, joga, pega, joga. Uma bola por vez é o que os pesquisadores chamam de alternar tarefas. Interessante, né? A gente acha que eles estão segurando tudo ao mesmo tempo, mas eles estão pegando apenas uma. Ele pega uma bola e joga a bola, pega uma bola e joga a bola. Faz sentido, né, gente? Fluxo de trabalho interrompido. Trabalho inicial, troca, redirecionamento, distração, troca, reorientação, trabalho inicial, ou seja, a gente está o tempo todo dessa forma, né? Eu estou me sentindo assim, como se estivesse falando realmente a minha vida, porque eu estou o dia inteiro recebendo interrupções, né? Começo a fazer uma coisa, toco o telefone, alguém me chama, toca a campainha, eu lembro de alguma coisa que eu tenho que pagar, e eu volto para primeiro momento, para a primeira coisa que eu estava fazendo. Então a gente tem uma mente assim muito cheia de tarefas realmente, né? Principalmente assim, creio que nós mulheres que temos várias jornadas, né? É mãe, filha, esposa, dona de casa, profissional liberal, ou você trabalha numa empresa, então são diversas situações, diversos cargos, diversas responsabilidades, e é muito natural a gente ter essa preocupação com tudo. Agora, o que que é mais importante? Vamos continuar aqui? Fluxo de um trabalho focado. Você começa um trabalho, tem o começo, o meio e o final. Multitarefar não economiza tempo, apenas gasta tempo. Quando você se alterna entre uma tarefa e outra, voluntariamente ou não, duas coisas acontecem. A primeira é quase instantânea. Você decide alternar. A segunda é menos previsível. Você tem que acionar as regras para o que vai fazer. A figura 6. Essa figura, né? Ok?
Alternar duas tarefas simples, como assistir TV e dobrar roupas, é rápido e relativamente indolor. Contudo, se você está trabalhando numa planilha e um colega aparece na sala para discutir um problema, a complexidade relativa dessas tarefas torna impossível alterná-las facilmente. Sempre leva certo tempo para começar uma tarefa nova e recomeçar a que você largou, e não há garantia de que você vá retomá-la exatamente de onde parou. Há um preço a pagar. O custo em termos de tempo extra gasto com alternância de tarefas depende de quão complexa ou simples elas são. Diz o pesquisador Dr. David Meyer. Pode variar de um aumento de 25% ou menos no tempo gasto para tarefas simples, até mais de 100% ou mais para tarefas muito complicadas. Alternar tarefas tem um preço e poucos percebem o que estão pagando. Isso chamou minha atenção. Quando a gente está lendo um livro, por exemplo, aqui, e se eu paro e eu vou fazer alguma coisa lá na minha cozinha, eu vou pegar alguma coisa, eu vou atender alguém, eu volto e eu tenho que ler um pouco antes daquele momento onde eu estava, para que eu consiga pegar o raciocínio e continuar. A gente realmente perde tempo nesse momento onde eu volto e tento entender novamente e pegar o fio da meada. Então, percebe? Se eu tivesse sentado e só focar em ler a página inteira sem parar, sem ter interrupção, eu não precisaria estar voltando o tempo inteiro para entender aquilo, principalmente quando você está lendo um livro de romance ou de uma história que você precisa lembrar o que aconteceu para você continuar a história, né? A gente perde tempo nisso. Canais cerebrais. Então, o que acontece quando fazemos duas coisas de uma só vez? É simples, nós as separamos. Nosso cérebro tem canais e, como resultado, somos capazes de processar diferentes tipos de informação em diferentes partes dele. É por isso que você pode falar e andar ao mesmo tempo. Não há interferência de canais. Mas veja a pegadinha: você não está focado de verdade em ambas as atividades. Uma está acontecendo no plano da frente e a outra no plano do fundo. Se você estivesse tentando ensinar um passageiro a pousar um DC-10, pararia de andar. Igualmente, se você estivesse atravessando um desfiladeiro sobre uma corda, provavelmente pararia de falar. Dá para fazer duas coisas de uma vez, mas não há como focar efetivamente em duas coisas ao mesmo tempo. Até meu cachorro Max sabe disso. Quando estou grudado num jogo de basquete na TV, ele me dá uma bela cutucada. Pelo visto, o cafuné que faço no plano de fundo deve ser muito sem graça. Que interessante, né? Me lembrou um caso que me veio à mente agora. Quando a gente vai viajar, e a gente coloca ali o GPS, né, e meu marido fica focado na estrada, sentindo o volante, dirigindo, olhando, né, ah, os sinais, e normalmente ele desliga o rádio, ele não consegue escutar a música e cantar ao mesmo tempo que ele está prestando atenção no GPS. Eu percebi isso, que muitas vezes a gente está conversando e ele vai e desliga o rádio para a gente prestar atenção na conversa. Eu percebi isso, que assim, eu consigo escutar a música, prestar atenção na música e continuar conversando. Ele não, ele desliga o rádio, desliga também quando está na estrada. Isso é um adendo aqui, né, que faz sentido aqui com o texto. Muitos pensam que se seus corpos funcionam sem direcionamento consciente, significa que estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade, mas não de forma como colocado. Muitas de nossas ações físicas, como respirar, são dirigidas por uma parte diferente do nosso cérebro, da parte responsável pela atenção. Como resultado, não há conflito de canais. Estamos certos que quando dizemos que algo está na frente, ou no ponto central, ou no topo da mente, porque é lá que o foco acontece, no córtex pré-frontal.
Quando você foca, é como se colocasse um holofote no que importa. Você pode até dar atenção a duas coisas, mas isso é chamado atenção dividida. E não confunda, se você foca em duas coisas, sua atenção se divide. Se você foca em uma terceira, deixa cair alguma coisa. Eu nunca esqueço da panela no fogo, né, gente? Se a gente fica respondendo o WhatsApp, a panela queima, assim. Eu tenho esse desafio na minha vida. Se eu tô com alguma coisa no fogo, eu fico ali na cozinha, mexendo umas coisas na cozinha, mas eu não vou responder o WhatsApp, eu não vou fazer nada, senão vai queimar. O problema de tentar focar em duas coisas de uma só vez aparece quando uma tarefa demanda mais atenção ou quando se solicita um canal que já está em uso. Quando a sua esposa está descrevendo o modo como os móveis da sala foram rearranjados, você aciona o córtex visual para enxergar o arranjo com os olhos mentais. Se por acaso você estiver dirigindo nesse momento, essa interferência de canais significa que você passa a ver o sofá novo e a combinação de cadeiras e fica efetivamente cego ao carro brecando na sua frente. Simplesmente não dá para enfocar efetivamente duas coisas importantes ao mesmo tempo. Isso foi uma das coisas que eu falei, né, que acontece com meu marido, ele não consegue cantar a música e prestar atenção no GPS, na estrada ao mesmo tempo. E eu acho que isso que é correto, né? Porque tem muita gente que se distrai com rádio, com a notícia e tem acidentes bem feios por causa disso. Toda vez que tentamos fazer duas ou mais coisas simultaneamente, estamos dividindo o nosso foco e prejudicando os resultados no processo. Abaixo apresentamos uma lista mostrando como fazer muitas coisas de uma vez nos causa um curto-circuito. Olha que interessante, gente. Existe um limite para a capacidade cerebral em determinado momento. Divida quanto quiser, mas haverá um preço a ser pago em tempo e efetividade. Quanto mais tempo você gasta focado em outra tarefa, menor é a possibilidade de retornar à tarefa inicial. É assim que se acumulam arestas para parar, por a parar. Alterne entre uma atividade e outra e você vai perder tempo conforme seu cérebro se reorienta para a tarefa nova. Lembra que eu falei? Quando a gente para de ler, a gente volta e tem que retornar um pouquinho para trás para a gente pegar no tranco ali. A gente perde tempo nesse momento. Esses milissegundos se acumulam. Pesquisadores estimam que perdemos 28% do nosso tempo num dia normal de trabalho devido à ineficácia multitarefar. Multitarefeiros crônicos desenvolvem um senso distorcido de quanto tempo levam para fazer as coisas. Quase sempre eles acreditam que as tarefas levam mais tempo para ser feitas do que o realmente necessário. Multitarefeiros cometem mais erros do que as demais pessoas, costumam tomar mais decisões equivocadas, porque favorecem novas informações em detrimento das antigas, mesmo quando essas são mais valiosas. Multitarefeiros passam por mais estresse, que reduz a expectativa de vida e esmaga a felicidade. Com resultados de pesquisas a respeito tão claros, parece insano que sabendo que fazer muito de uma vez leva a erros, decisões equivocadas e estresse. Tentemos agir dessa forma mesmo assim. Talvez seja apenas tentador demais. Trabalhadores que usam computadores durante o dia trocam de janelas ou checam e-mails ou outros programas quase 37 vezes por hora. Estar num ambiente que distrai provoca ainda mais distração, ou talvez seja o barato. Quem troca muito de mídia chega a sentir prazer com a alternância, um jorro de dopamina, o que pode ser viciante. Sem isso, talvez se sintam entediados. Independente do motivo, os resultados são óbvios. Fazer várias coisas ao mesmo tempo nos desacelera e nos faz pensar mais devagar. É interessante, né? Aqui está falando que
A gente alterna as janelas e checa e-mail, e checa WhatsApp, Instagram, 37 vezes por hora. Vira um vício de verdade isso, né? E esses dias eu estava vendo a minha janela do iPhone, as abas abertas ali embaixo no aplicativo onde a gente entra na internet, né, no Google, e tinha assim mais de 200 abas abertas. E com aquela higienização da virada do ano que eu fiz nos meus grupos, né, que eu pedi para a gente fazer higienização, eu fui limpar meu celular e tinha mais de 200, eu acho que tinha 247 abas abertas. Ou seja, tudo isso, se fosse um celular comum, assim, um Android, teria travado já há muito tempo. É que o iPhone ele tem uns recursos ali que ele não usa tanto a memória, então ele não fica puxando isso. Senão já teria travado, teria que ter trocado de celular. E a gente vai abrindo coisa, abrindo coisa, abrindo coisa, vai ficando lá. E isso vira, né, um lixo energético. Então, um- uma sugestão para vocês é dar uma limpada aí no celular de vocês, assim como eu fiz no meu, liberar todas as abas abertas, liberar e-mails. Tinha assim mais de 1.000 e-mails que eu não tinha nem aberto, né? Que são propagandas que vêm. Dá uma limpadinha em tudo isso. Vamos limpar esse lixo energético da nossa vida essa semana, ok? Vamos continuar? Então, aqui a gente está na página 42, levados à distração. Em 2009, o repórter Matt Hitchell, do New York Times, ganhou o prêmio Pulitzer de reportagem nacional com uma série de artigos sobre os perigos de dirigir mexendo no celular ou enviando torpedos. Ele constatou que dirigir distraidamente era responsável por 16% de todas as fatalidades de trânsito e por quase 500 mil de acidentes anualmente. Ao dirigir, até uma simples conversa ao telefone rouba 40% do nosso foco. Surpreendentemente, pode ter o mesmo efeito que dirigir alcoolizado. Olha que sério, gente. Os dados eram alarmantes que muitos estados e municípios dos Estados Unidos tornaram crime usar o celular ao dirigir. Faz sentido, embora alguns de nós já tenhamos vestido a carapuça, jamais perdoaríamos o mesmo delito se cometido por nossos filhos. Basta uma pequena mensagem de texto para transformar a picape da família num arriete mortal de 2 toneladas. Fazer mais de uma coisa por vez pode causar mais de um tipo de acidente. Sabemos que multitarefar pode ser até fatal quando há vidas em jogo. Na verdade, esperamos que pilotos e cirurgiões dediquem foco total ao que fazem. Gente, imagina se um cirurgião se distrai na hora da cirurgia, excluindo qualquer outra coisa. E esperamos que qualquer profissional dessas áreas que seja pego fazendo o contrário seja severamente punido. Não aceitamos argumento algum e não temos tolerância alguma para qualquer coisa que não seja a concentração total desses profissionais. Gente, imagina se um cirurgião na hora de cirurgia para mandar um WhatsApp, para responder alguma coisa. Imagina, ele vai voltar, não tem menor cabimento, né? E, no entanto, aqui estamos todos nós, fazendo o oposto. Não valorizamos nosso trabalho ou não encaramos com seriedade? Por que toleraríamos fazer várias coisas ao mesmo tempo quando estamos executando o nosso trabalho mais importante? Mesmo que nosso emprego não envolva cirurgia invasiva, isso não significa que o foco é menos crítico para o nosso sucesso ou para o sucesso dos outros. Seu trabalho merece o mesmo respeito. Pode não parecer agora, mas a conectividade de tudo o que fazemos significa, no fim das contas, não somente que cada um de nós tem algo a fazer, mas que esse algo merece ser bem feito. Pense assim: se realmente perdemos quase um terço do nosso dia de trabalho para as distrações, qual é a perda acumulada ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida, né? Não só falando em carreira aqui, mas falando em vida.
a falta de foco, o fazer tudo ao mesmo tempo, a gente muitas vezes não termina nada, acaba procrastinando, né. O que é que você tem procrastinado na sua vida? Vamos definir prioridades? Qual é a perda para outras carreiras, outros negócios? Se você pensar nisso, talvez descubras que, se não encontrar um jeito de resolver o problema, pode acabar perdendo sua carreira, o seu próprio negócio, ou pior, fazer com que as outras pessoas o percam também. Além do trabalho, que tipo de dano ou distrações desencadeiam em nossas vidas pessoais? O escritor Dave Criswell foi correto ao dizer: as pessoas com quem vivemos e trabalhamos no dia a dia merecem atenção completa. Quando prestamos atenção dividida a elas, dando-lhes bocados de nosso tempo, alternando-as com outras coisas, essa alternância custa mais caro do que apenas o tempo envolvido. Acabamos prejudicando relacionamentos. Toda vez que vejo um casal jantando e um parceiro tenta se comunicar francamente enquanto o outro manda torpedos por baixo da mesa, eu lembro-me da verdade simples da frase acima. Nossa, a coisa mais chata do mundo é você estar conversando com uma pessoa, a pessoa saca o celular. Eu percebo isso muito, gente, quando às vezes a pessoa está fazendo sessão e ela quer responder o WhatsApp. Às vezes ela está fazendo sessão no WhatsApp, no celular, e vem uma mensagem e ela mexe na tela, falando comigo na sessão, ela mexe na tela para responder o WhatsApp. Realmente é um vício, a gente precisa se policiar quanto a isso, né. Criar regras dentro de casa. Por exemplo, na minha casa a regra eh, na mesa não se mexe em celular, o celular fica fora da mesa, do jantar, da comida, etc. Colocar um horário para você estar no celular e o resto depois desse horário somente com a família. Na minha casa até 22 horas, passou das 22 horas ninguém está mais no celular. A gente tem algumas regras, porque senão a gente não tem mais convívio, não tem mais convívio entre a família, fica cada um no seu celular, cada um na sua televisão, e acaba realmente prejudicando os relacionamentos. Se fizer sentido aí para vocês, que tal começar a criar algumas regrinhas aí na casa de vocês? A distração é algo natural. Não se sinta mal quando for distraído, todo mundo se distrai. Fazer muito de uma vez causa prejuízo, em casa ou no trabalho. Distrações levam a escolhas equivocadas, erros dolorosos e estresse desnecessários. A distração prejudica os resultados. Quando você tenta fazer muita coisa de uma vez, pode acabar não fazendo nada direito. Descubra o que é mais importante no momento e se concentre com muita atenção nessa coisa. Com o intuito de botar o princípio da única coisa para funcionar, você não pode acreditar na mentira que fazer 2 coisas ao mesmo tempo é uma boa ideia. Embora agir assim seja às vezes possível, nunca é possível fazer com eficácia. Eu sinto a energia das pessoas que estão aqui no grupo, discordando de muitas coisas do que estão escrito aqui, porque eu também discordei. A primeira vez que eu li esse livro, eu discordei disso, e eu falava: "Nossa, mas a gente faz, eu faço, as mulheres fazem". A gente tem essa mania de achar que as mulheres fazem, que a gente faz, e de que tá tudo certo, de que é assim mesmo, e que se a gente fizer uma coisa de cada vez eu vou estar perdendo tempo. Tudo isso é crença, gente. Ao longo do tempo, a gente começa a eliminar essas crenças e a gente começa a entender que é muito importante focar em uma coisa só. Eu me lembro de eh, quando eu trabalhava no financeiro, né, a gente tem muitas planilhas, tem muitos assuntos, cash flow e não sei o quê, para resolver. Então são muitos assuntos, eu tinha muitas pastas que eu diariamente colocava na minha mesa e guardava. Mas o que que acontece? Eu sempre peguei uma pasta por vez.
Eu pegava aquele assunto, pronto, agora é cash flow, então eu pegava o cash flow, eu terminava, zerava, guardava a pasta, pegava outra pasta, zerava e colocava do outro lado o que era pendência. Eu tinha assim um senso de organização no trabalho muito grande. No trabalho corporativo, né? Então eu tinha as gavetas que tinha cada coisa dentro de uma gaveta, na outra gaveta eram outras coisas, e eu só colocava em cima da minha mesa um assunto e eu só guardava ele quando eu finalizava aquele assunto. Mas na minha vida pessoal, eu sempre fui essa de fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Sempre, sempre, sempre. Como a gente leu aqui hoje, algumas coisas dá para gente encaixar. Dá para gente assistir alguma coisa engraçada na televisão e passar roupa, dá para gente assistir uma live, né? Tem muitas alunas minhas que falam, ai, Val, eu assisto as lives passando roupa, eu assisto as lives limpando minha casa. São situações onde você não precisa estar completamente focado, né? Agora, estudar e ouvir música, estudar. Eu conheço pessoas que estudam, só conseguem estudar se ouvir música. É isso que eu gostaria de conversar com vocês. O que, que vocês sentem que vocês conseguem fazer bem as duas coisas? Ouvir música e estudar, por exemplo, minha filha, ela só estuda ouvindo música. Ela só estuda cantando a música e ela vai lendo e ela consegue absorver as duas coisas. Isso eu sinto porque ela tira notas ótimas. Se ela tirasse notas baixas, eu já teria cancelado, já teria brigado com ela para realmente não fazer isso mais. Mas ela faz e para ela dá muito certo. Se desligar a música, ela não consegue fazer nada. O jeito dela, sei, essa é a personalidade dela dessa forma, né? E também tem os canais, né? Sinestésico, algumas pessoas ouvem mais, são mais visuais, para aprender, usam alguns canais. Eu sou muito visual, eu gosto de ver, eu gosto de pegar na mão o livro, eu gosto de ler o livro na mão, assim, tá me incomodando ler aqui na tela, mas como é para vocês, para a gente ler junto, estou fazendo isso para vocês. Mas para mim seria muito mais gostoso pegar o livro na mão e ler direto. Eu vou trazer alguns downloads para vocês referente ao que a gente leu até agora. Estamos na página 43. Então, se você aceitar esses downloads, você diga eu aceito, que esses downloads, essa reprogramação mental do Theta Healing vai ficar salva aqui para você. Não tem tempo e espaço a partir da quinta dimensão, então está valendo. Eu quero que você respire bem fundo agora e feche seus olhos. Sinta o seu coração. Respira. E você me permite que eu te traga diretamente do Criador de tudo que é. O sentimento e a sensação de que você sabe ter foco. De que é totalmente seguro ter foco. Que você já sabe viver com foco. Que você sabe o sentimento, a sensação de deixar de dar atenção às distrações. Você aceita? Quando você aceita um comando, você respira fundo. Normalmente, a energia dos downloads, ela entra no topo da cabeça e ela vai para todos os chakras e depois ela dá uma expandida no seu corpo. Essa energia dos downloads, ela cria novos caminhos neurais e vai te ajudar a você ter mais foco com esse download do foco. Eu quero trazer também um outro download para você de que é seguro, fácil, possível e permitido viver o seu dia a dia sem precisar ser multitarefa. Você me permite cancelar, remover, destruir, descriar de todo o seu sistema de crença, de todos os níveis, de que eu preciso ser multitarefa para ser amada, para ser vista ou para ser visto, para ser útil. Eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo para me sentir útil. Você permite cancelar isso? E reprogramar que você já é útil, que você já se sente útil, sem precisar ser multitarefas?
Respira fundo. Você me permite liberar do seu sistema toda a sensação de culpa, de ter deixado projetos para trás, de ter procrastinado, de ter se distraído com outras coisas e ter esquecido algum projeto, alguma meta da tua vida. Toda a sensação de ter culpa por ser distraída, por ser avoada. Você me permite liberar toda essa culpa do seu sistema e te trazer que é seguro, é fácil, é possível, é permitido viver o seu dia a dia com foco. Aceita? Você me permite trazer também, através do Criador, o sentimento, a sensação de que você sabe viver o seu dia a dia sem prejudicar os seus resultados com distrações tecnológicas, que você já sabe focar nos seus resultados, você já sabe transformar as suas metas e objetivos aqui nessa terceira dimensão, no real, sem sem distrações. Aceita? Ok. Então vamos continuar nossa leitura de hoje. Novamente eu vou compartilhar a tela com o livro aqui, vamos ver? Ok? Uma vida disciplinada. Antes de começar a ler, você me permite trazer o download a partir do criador de tudo que é, de que você já sabe o que é disciplina e que é seguro ter disciplina. Aceita? Não fiquem bravos, bravas. Lê, vamos ler juntos, porque a ideia de disciplina aqui é um pouco diferente. Vamos lá. Uma vida disciplinada. Um dos mais prevalentes mitos da nossa cultura é a autodisciplina. Existe uma ideia bastante atraente: a pessoa bem-sucedida é aquela que é disciplinada e leva uma vida igualmente disciplinada. Mentira. Na verdade, não precisamos de mais disciplina do que já temos, só precisamos direcioná-la e manejá-la um pouco melhor. Ao contrário do que boa parte das pessoas acreditam, o sucesso não é uma maratona de ações sistematizadas. As conquistas não exigem que você seja uma pessoa disciplinada o tempo todo, nem que cada ação seja bem planejada ou que o controle é a solução para toda a situação. Olha só o controle. O sucesso é, na verdade, uma corrida de curta distância, um tiro alimentado pela disciplina apenas o tempo suficiente para que o hábito entre na jogada e tome o controle. Essa palavra, hein, gente? Controle. Quando sabemos de algo que precisa ser feito sem que esteja de fato sendo feito, costumamos dizer: só preciso ter mais disciplinas. Ocorre que precisamos criar o hábito de fazê-lo e precisamos de disciplina suficiente apenas para construir o hábito. Em qualquer discussão sobre o sucesso, as palavras disciplina e hábito acabam se interceptando. Embora separadas pelo significado, conectam-se poderosamente para formar a fundação da conquista. Trabalhar regularmente sobre algo até que isso trabalhe regularmente por você. Quando você se quando você se disciplina, está, na verdade, treinando para agir de um modo específico. Mantenha essa ação por certo tempo e ela se tornará rotineira. Em outras palavras, um hábito. Então, quando você vê pessoas que parecem disciplinadas, o que está vendo, na verdade, são pessoas que treinaram um punhado de hábitos em suas vidas. Isso faz com que pareçam disciplinadas.
quando na verdade não são, ninguém é. E quem gostaria de ser, afinal? Só de pensar em ter cada comportamento moldado e mantido por treinamento parece assustadoramente impossível, por um lado, e completamente chato por outro. A maioria das pessoas acaba chegando a essa conclusão, mas não vendo alternativa, redobra seus esforços em direção ao impossível ou insistem caladas. A frustração aparece e a resignação finalmente se instala. Você não precisa ser uma pessoa disciplinada para ter sucesso. Na verdade, você pode ter sucesso com menos disciplina do que você pensa. Por um simples motivo: o sucesso se trata apenas de fazer a coisa certa, não de fazer tudo certo. O truque para ter sucesso é escolher o hábito certo e reunir disciplina suficiente para estabelecê-lo. Só isso, não precisa mais disciplina do que isso. Conforme esse hábito se torne parte da sua vida, você vai começar a parecer disciplinado, mas não será. Será alguém que tem algo que trabalha regularmente por você, porque você trabalhou regularmente por isso. Será uma pessoa que usou a disciplina selecionada para construir um hábito poderoso. Vou falar um pouquinho sobre hábitos, gente. Vou até fechar aqui, ó. Vamos parar. Deixa eu ver que página que a gente está. Estamos na página 45. 45, ok? Então, vou falar um pouquinho sobre criação de hábitos, né? Que aqui ele diz que a gente não precisa ter tanta disciplina, basta a gente criar hábitos. E quando a gente cria hábitos, o que que acontece? Aquilo vira automático e a gente não precisa fazer qualquer esforço, né? Então, por exemplo, a pessoa que aprende a dirigir, ela vai ter disciplina para fazer as aulas e tal, e depois ela vai aprender a dirigir, aquilo vai ficar automático, ela não vai precisar pensar. A gente dirige automaticamente sem pensar. Eu quero criar, por exemplo, eu quero ter disciplina para mim ler. Eu não preciso ter disciplina para ler, eu preciso criar o hábito de ler. Se eu colocar na minha vida um micro hábito ou um nano hábito, um hábito bem pequenininho, por exemplo, eu pego eu quero ler um livro de 300 páginas. Eu vou dividir esse livro por, sei lá, 30 dias, 10 páginas por dia. Eu posso colocar 5 páginas de manhã e 5 à tarde. Se for muito, você pode dividir por 60 dias. E você vai todos os dias ler 5 páginas, 3 páginas, 2 páginas. Se você quer, por exemplo, começar a correr 5 quilômetros, você tem que começar a caminhar. Caminha todos os dias 10 minutos. Aí no dia seguinte você aumenta para 15 minutos, no outro dia 20 minutos. Vai chegar um momento que você vai sentir saudades de voltar a caminhar, de, de ir para a rua, vontade de ir para a rua. Falei saudades, porque eu fiquei com saudade de caminhar. Eu estava muito acostumada a caminhar todos os dias, todos os dias. Eu já estava correndo quando eu machuquei o meu tendão. Eu já estava fazendo 5 quilômetros e agora, há pouco tempo, eu voltei a caminhar de novo. Então, eu não vou precisar de disciplina. Eu já sinto aquela vontade de ir. Vontade de ir. E aí agora eu tenho minha cachorra, então eu tenho uma desculpa para ir para a rua, e aí eu caminho com ela. E eu tenho certeza que em pouco tempo eu já vou estar correndo de novo. Aliás, uma das minhas metas esse ano é voltar a correr, nem que seja 1 quilômetro. E já estou colocando aqui para vocês, né? Essa é uma das minhas metas. E a gente vai junto, colocando em prática. Qual é o hábito que você quer colocar em prática esse ano, né? Eh, Quebra ele, divide, né? Divide em várias partes e se todo dia você começar, colocar um pouquinho, uma micrometa em prática, isso vai ser mais fácil. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos novamente. E se você me permite, eu vou te trazer a definição elevada do Criador de hábito, de como é criar um novo hábito, de que é seguro, é fácil, é possível, é permitido.
aprender um novo hábito, como transformar a sua vida aos poucos com novos hábitos, te trazer o sentimento e a sensação do quanto é fácil ter disciplina com novos hábitos, para o bem maior, você aceita? Respira. Você me permite cancelar todas as crenças e as limitações de que é impossível para mim criar novos hábitos. Para mim não tem jeito. Eu nasci assim. Eu não tenho paciência para ler, eu tenho preguiça de caminhar. Permite liberar todos os padrões de vitimismo da tua vida. Trazer para você que você sabe ser autorresponsável, que você sabe começar a praticar os novos hábitos hoje, agora, já. Aceita? Ok. Então, nós paramos aqui na página 45, né? É, se você sentir de continuar lendo sozinha, leia. Eu gostaria de continuar com você no próximo encontro. O nosso encontro será no domingo, dia 22, às 19 horas. Eu aguardo você. E o grupo está aberto, coloque no grupo os seus achados, o que você está sentindo desses downloads, desse programa, desse livro. E se você não concorda, coloca ali também que você não concorda. Vamos expandir a nossa consciência, né? A gente não precisa concordar, nós estamos apenas lendo um livro, eu estou trazendo consciência para vocês. Um grande beijo, gratidão e a gente se vê no próximo encontro. Um beijo.